Estamos ao vivo agora no YouTube. Método MAPS de avaliação de setup. Esse método que eu achei maravilhoso. Romero que criou quando ele estava de quarentena. Romero de quarentena tem ideias maravilhosas. E ele criou esse método MAPS de avaliação de setup. Que, como eu disse quando eu estava divulgando, eu falei no textinho, você avalia o setup que você recebe ou você só dá uma olhadinha? E aí, avalia ou dá uma olhadinha? Importante Então, é avaliar. Tem que avaliar, né? Isso. Tem que avaliar. Você delegar para o computador isso, ou então fazer uma avaliação sem observar os principais pontos ali do setup, as chances são que, na prática, o tratamento não vai fluir bem. Então, Exatamente. muito importante avaliarmos os setups ortodônticos para que possamos, com clareza, estabelecer metas bem definidas e obtermos aí os resultados terapêuticos desejados. E aí a gente criou esse método chamado MAPS, que eu achei bem interessante. Para quem não sabe, eu passei 14 dias dentro do quarto. Hoje eu fiz o exame, viu? Para saber se foi mesmo a famosa. Para saber se tem anticorpos. Para saber se eu estou já imune ou não, né? Ou se foi só uma gripe. Então, de todo modo, eu passei 14 Eu dias. voto que foi uma gripe. Foi bem na semana que tu estava cheio de live. E ainda desse uma aula de um dia inteiro completo de credenciamento, não foi? Foi. Então, acho que você passou nesse dia, acho que umas 6 ou... Foi por aí, 6 horas falando direto. E aí eu acho que foi isso, a garganta não aguentou. Esse é meu palpite. Pode ter sido, mas veio junto com moleza, com dor de cabeça, coriza, tiveram outros sintomas, né? Mas, beleza, vamos ver o que é que foi. E o que importa é que a gente produziu muito conteúdo bacana. Sim. E que eu estou bem também, né, de saúde, e desejo que todo mundo esteja muito bem de saúde, enfrentando bem essa fase. E vamos lá, eu vou aqui compartilhar minha tela, tá, Débora? Sim. Aqui no YouTube vocês vão ver com mais qualidade a tela, tá certo? O link do YouTube tá na tua bio, Romero? Tá na minha bio. Pronto, para entrar no YouTube, vai na bio de Romero, clica lá que vai direto aqui para o vídeo que a gente tá gravando aqui no YouTube, que ele vai espelhar aqui a tela dele, fica muito melhor a qualidade. Tá de boa aí? Tá conseguindo ver minha tela? Sim, tô. Deixa eu virar minha tela aqui do Instagram para a tela do computador, que aí... Olha, método para avaliação de setup, é o método MAPS. Método para avaliação de setup. Então, esse é um método que, na verdade, tudo na vida a gente precisa de uma rotina. Quanto mais você consegue quebrar em pequenas etapas tarefas que são grandes, mais fácil fica o processo de você produzir ou de você executar. Com os setups ortodônticos é a mesma coisa, não é diferente, né? Você tem, por onde eu começo? Como é que eu avalio o setup? Eu sei que o setup é o passo, eu gosto de dizer, Débora, né, que o setup é o caminho mais curto entre você e o sucesso do seu tratamento. É esse aí, a frase que eu gosto de falar sobre setup. Por quê? Porque se você planeja bem o setup, se ele obedece as componentes de movimentação que são melhor respondidos pelos dentes e aqueles que não são, então você tem um caminho muito mais curto em direção a um bom resultado, que é a finalização ideal do seu caso ortodôntico. Então, quando se fala em setup digital, é necessário entender que esse setup digital vai te levar a um destino, né, a um resultado. E você não pode delegar isso para que uma pessoa faça sem simplesmente você avaliar do modo correto. Acontece que muitas vezes a gente fica perdido, né? Porque como é que eu avalio um setup, né? Qual é a lógica de um setup, né? Que tipo de movimentos eles são mais previsíveis ou não? Onde é que eu vou precisar de attachments, né? Como eu vou administrar mecânicas híbridas?
dependendo da situação que eu tiver de movimentação em um determinado dente. Então, são perguntas que são feitas, e se você não tem um método, se você não tem uma maneira prática de avaliar, isso termina dificultando todo o processo, beleza? E uma dica que eu vou dar agora é o seguinte: para você ter um setup bem feito, é imprescindível, é fundamental que sua prescrição seja extremamente detalhada. Por quê? Porque o pessoal que é o responsável por fazer o setup, que com a empresa que a gente trabalha, que é a Digital Align, são ortodontistas, eles precisam saber o que é que você quer tratar e como você quer tratar. Então, base de ter um setup bem feito, um setup bom, é ter uma prescrição muito bem feita, muito bem detalhada. Perfeitamente. Então, vamos conhecer esse método que eu desenvolvi, na verdade, na minha prática aqui, que eu acho que faz muito sentido e que vai ajudar muita gente, que é um método que eu chamei, de MAPS. Mas vamos entender aqui alguns conceitos antes disso. O que é um setup perfeito? O que é um setup perfeito? E aqui eu gosto de dizer, um setup perfeito é o caminho mais curto para o sucesso com alinhadores, tá? E aí eu vou até extrapolar, não somente para alinhadores, porque um bom setup guia qualquer tratamento ortodôntico. Então, Isso. o setup perfeito é o caminho mais curto para o sucesso nos tratamentos ortodônticos. Você vai estudar as melhores alternativas, né? Hoje em dia, nós nos habituamos a utilizar ferramentas digitais para ajudar na nossa mobilidade. Então, se eu vou sair de casa, hoje mesmo eu precisei sair de casa, eu coloco, agora não, que o trânsito está tranquilo, né? Mas você pode usar um aplicativo que vai te apontar o caminho mais curto, mais rápido e, muitas vezes, o mais seguro, porque você pode checar se aquele caminho é mais seguro ou não, né? Os aplicativos hoje já estão com essa ferramenta para que você chegue lá no seu destino. E você tem algumas possibilidades de rotas, né? Você tem algumas possibilidades distintas de rotas diferentes. De maneira que, na hora que você consegue determinar o caminho mais rápido e seguro pelo aplicativo, basta você seguir. Você segue, né? Você vai prestando atenção na hora de fazer ali os procedimentos, vira à direita, vira à esquerda, daqui a 300 metros, vira à esquerda. E é mais ou menos isso o que o setup digital proporciona dentro da ortodontia digital, dentro do universo de alinhadores estéticos, ok? Então, eu comparo muito o setup a nossa carta de navegação, a nossa carta de voo, ou o nosso trajeto que é elaborado dentro de uma ferramenta de inteligência digital. Você usa o quê? Eu uso o Waze. Você usa o Waze? O Waze com vozes engraçadas, fica mais divertido pegar um trânsito. Se bem que eu tô há 40 dias sem pegar trânsito, então eu tô com saudade do trânsito. Tô com saudade de reclamar do trânsito da H-Menor. A galera começa a ter saudade de coisas que antes não faziam a menor falta, né? O que eu queria falar é o seguinte, que a gente fala muito de setup digital para tratamento com alinhadores, porque ele é imprescindível para você conseguir fazer as etapas para imprimir os biomodelos e assim fazer os alinhadores. Mas o setup digital ele pode ser utilizado também para ortodontia convencional. Se você tem dúvida daquele caso, como é que vai ficar a face do paciente, como é que vai ficar o sorriso do paciente com ou sem extração, você pode fazer os dois tipos de tratamento no setup digital. Se você tem dúvida se vai dar para encaixar os dentes sem precisar de desgaste, só com expansão, você pode fazer também no setup digital desse tratamento, e não necessariamente tratar com alinhadores. Então, o setup digital na ortodontia, ele vai seguir como um guia, eu acho que quando ficar mais acessível para toda a ortodontia. Perfeitamente. Então, já definimos aqui que o nosso setup vai nos levar de modo mais rápido, mais seguro e mais eficiente ao destino final, tá? Ok, então eu gosto muito de usar o Maps, já usei bastante o Waze. Maps, porque mapas, né? Quando eu viajo com a família, normalmente eu baixo
os mapas das cidades, principalmente no exterior, e ali eu posso navegar offline, eu não preciso de absolutamente nenhum sinal de internet para navegar, por exemplo. Então, eu gosto muito de usar o Google Maps quando eu viajo, principalmente quando eu viajo. E ele tem melhorado, ele tem crescido numa velocidade, acho que maior até do que o Waze. E o que acontece? Eu digo, cara, vamos fazer um paralelo entre o Maps e os setups digitais. Então, o método Maps para os setups digitais, ele é um método que começa com a letrinha M, né, de Maps, que vem do inglês measure. Measure significa medir. Faltou o A aí. Ao meu lado conforme. Faltou o A de measure. Tem um Azinho aí no measure, né? Acho que tem um A, é. Ao meu lado conforme. Meu lado conforme tá bombando. Let's talk in English. Não, começou não, pelo amor de Deus. Let's talk in English. Let's give this class in English. Pode ficar no português mesmo, apesar do nome Maps em inglês. I have to put a letter A. I don't know where, but I will... Measure. Igual a carioca. Measure. Show de bola. Então, olha só. O measure começa com... O Maps começa com o measure, de medir. Então, nós vamos medir o quê? O sagital, o transversal, o vertical e os dentes. Isso lembra você o quê, hein, Débora? Que você falou bem no início aqui da nossa conversa hoje. Isso lembra o método 4D de prescrição, que a gente é baseado em 4 fundamentos para você fazer uma prescrição detalhada, clara e objetiva para o seu tratamento ortodôntico. E por acaso a gente fez um e-book desse assunto. Como é que a galera pode baixar esse e-book? Quem tiver interesse de baixar o e-book sobre prescrição com o método 4D? No nosso site, alinhadoresestéticos.com.br/prescrição, sem ser cedilha e sem o tio do A, prescricão. Acho até que depois a gente coloca no link da bio, fica mais fácil. Show de bola. Então, a primeira coisa que a gente faz é o measure do MAPS, né, de medir. Então, você vai medir essas 3 dimensões, sagital, transversal e vertical, e em seguida você vai ver os movimentos individuais dos dentes. Beleza. Então, aqui eu tenho um exemplo de um relatório da Digital Aligner, que é a empresa que nós usamos para alinhadores. E aqui é a situação inicial da oclusão da paciente, tá? Então, você observa como desse lado direito aqui, ó, a paciente, ela tem a dentição completa, canino, né, premolares e os 2 molares. Na região anterior, ó, de canino a canino, tudo bem, ela tem um pequeno apinhamento nessa região anterior, mas do lado esquerdo, observe que falta um premolar. Isso gerou um desvio dessa linha média superior para o lado esquerdo, para o lado da ausência do premolar. Observe também que ela tem uma relação de classe 2 do lado direito e uma relação do lado oposto de classe 3. Houve uma distalização do elemento dentário 23, o canino superior do lado esquerdo distalizou, e a linha média superior desviou completamente. Vamos agora analisar o arco inferior dessa paciente. Imagina, mesmo faltando um pré com esse apinhamento, imagine se tivesse esse pré aí. Imagine se tivesse pré, o apinhamento inferior eu não achei leve não, achei moderado. Mas moderado... A inclinação do lateral, a inclinação do lateral. Sim, mas se você resolve aqui a posição desses centrais, já cria um pouco de espaço para o lateral. Cria. Coisa do outro mundo para você resolver em termos de apinhamento, né? Aqui embaixo o apinhamento é um pouquinho mais complicado, olha só. Tá vendo? Então aqui o que é que você tem, né? Você tem um apinhamento importante de canino a canino, aqui na região anterior, inferior. Uhum. Você tem aqui de canino para trás todos os dentes presentes. Premolares, primeiro e segundo molar. Do lado oposto, a mesma coisa. Premolares, primeiro e segundo molar. Nós demos uma live aqui faz um tempo com o Ortho4U sobre
extrair ou não extrair, tá? Esse é um caso que a gente precisa tomar uma decisão. Essa Olha, live foi aqui, não foi não, que aqui hoje é alinhadores estéticos, viu? Tá bom. É muita live. Mas é porque todas as coisas estão ao redor de uma coisa chamada Conectados, isso. ortodontia, não é verdade? Então, Isso. quem nos segue pode nos seguir em vários canais diferentes. Então, beleza. O que é que acontece? Ó, Kátia França, gostei disso aí, show de bola. Então, o que é que eu quero dizer para vocês, né? Eu tenho duas opções aqui. Eu posso partir para um tratamento com extração de 3 premolares. Então, eu extrairia no arco superior o 14 e no arco inferior os 2 primeiros premolares. Tá certo, Romero? Tá errado, Romero? Hoje ninguém extrai. Como é que é isso, Romero? Tem lá uma live, extrair ou não extrair, no Orto For You, que a gente conversou muito sobre essa questão de extrair ou não. Nossa, e o Gold. No Orto For You Gold. Mas é uma opção, beleza. A outra opção, e esse é um tratamento integrado com o protesista dela, é recuperar o volume que ela perdeu nessa região, recuperar o desvio dessa linha média, promovendo espaço para o premolar que está ausente. No A linha caso, média que está desviada é só a superior, né? A inferior está alinhada. a linha média inferior está ok. A linha média É. superior está desviada para o lado esquerdo. Sim. Aí você diz, pô, Romero, como é que você vai criar isso, esse espaço, se essa paciente tem um apinhamento na região anterior? Veja como é complexo esse caso. Concorda comigo? Porque ela tem um apinhamento na região anterior e eu tenho um objetivo, né? Eu já falei que eu podia tratar com extração, mas agora eu estou colocando uma outra possibilidade, fazer um tratamento sem extrações e recuperando o espaço do 24 para um implante nessa região. Ao invés de extrair todos, abrir espaço para implantar o que está faltando, não é? Sem extração. Essas duas opções, sim. Extrair 3 premolares, que seriam 14, 34 e 44. Aí você controla a ancoragem para obter a relação de classe 1. Quais os objetivos do tratamento? Manter molares e caninos em classe 1, corrigir o desvio da linha média superior, e estabelecer a relação de classe 1 no lado esquerdo, sem desviar a linha média inferior. Por isso, a possibilidade de você extrair os primeiros premolares inferiores, dos dois lados. Então, você, sim, com esse padrão de extração, com 3 dentes, com extração de 3 dentes, você consegue esses objetivos básicos, né? Joia. Mas o protesista disse assim, não quero tratamento com extração, né? Se vire aí para você arrumar uma solução que seja sem extrações. Aí nós vamos para os conceitos ortodônticos, né? E estamos no Measure, e aqui eu tenho um setup. Olha esse setup. Veja o que aconteceu aqui, ó. Houve uma grande distalização. Olha para esse lado direito primeiro aqui. Olha só para esse lado direito, tá? Houve uma grande distalização de todo o conjunto superior do lado direito. Ao mesmo tempo que houve essa distalização, quero que agora você olhe para essa imagem do meio aqui. Ao mesmo tempo que houve essa distalização, houve a correção da linha média superior. Correto? E uma sobrecorreção no setup. Corrigir a linha média superior. Muito bem. Agora eu quero que você repare o lado esquerdo, tá? Onde tinha a ausência do dente. O que aconteceu desse lado? Como é que se criou um espaço aí de 8 milímetros? A colocação de um implante e uma coroa, 7 a 8 milímetros. Através de correção da linha média superior da esquerda para a direita, pela distalização que aconteceu do lado oposto do arco, vê como a ortodontia é incrível, né? E distalização do segmento superior esquerdo. Olha, distalização do segmento superior esquerdo. Então, tinha espaço para distalizar ou fez a exo do terceiro molar?
Tem espaço para distalizar, ela não tem, não me lembro se eu coloquei a panorâmica dela aqui ou não, mas tem espaço para distalizar sim, ok? Então, o que acontece? Unindo a distalização, eu consigo resolver o problema do apinhamento, da linha média e da relação de caninos sem extrair. Qual é o problema que resta? Resolver o arco inferior. Então, olha só, o que é que foi feito no arco inferior? Repara agora o arco inferior aqui, ó. Apinhamento, vamos ver o que aconteceu com o arco inferior. Então, desse lado esquerdo, observe que houve uma distalização. Distalização desse lado esquerdo para melhoria da questão do apinhamento nesse lado esquerdo. Clinicamente, essa paciente tem um desvio também da linha média inferior para a direita. Então, por isso, no método 4D de prescrição, nós solicitamos essa distalização desse lado esquerdo. E ainda, um outro objetivo dessa distalização é melhorar a relação do canino, tá? Que é classe 3, olha aqui, ó. Na hora que eu distalizo inferior, o canino vem para uma relação de classe 1. Isso está sobrecorrigido aqui. Veja o molar sobrecorrigido, né? E o canino sobrecorrigido de classe 3 para 1/4 de classe 2. Com isso, elimina-se também o apinhamento no arco inferior. Muito bem, então esse relatório que é feito do setup digital é muito importante. E essa é a fase da análise do setup que a gente chama de measuring, né? Medir, avaliar o que é que você tem de início e o que é que você obteve com o seu planejamento. Débora, faz sentido isso aí? Faz, só para avisar o pessoal que pode estar achando que isso é um corante no dente, e quando se faz assim, só para mostrar que isso é o antes e depois sobreposto, para você entender o que é que aconteceu e poder fazer essa mensuração também de olhar, né, essa diferença aí. O azul é o antes, né, Romero? E o branco é o depois. Isso, perfeitamente. Então, você faz essa medida das 3 dimensões mais posição dente a dente. Tá? Segunda coisa que nós vamos ver, quais os dentes que vão precisar de attachments. E nós já sabemos, e foi motivo também de alguma live que a gente deu por aqui, não sei se está no YouTube, onde está essa live, que nós já sabemos que existem alguns movimentos que eles são desfavoráveis para alinhadores, né? Então, esse caso a gente vai tratar com alinhadores. E um desses movimentos é a angulação. O outro movimento desfavorável para alinhadores é extrusão. E o outro movimento desfavorável para alinhadores é rotação, principalmente de dentes cônicos, como caninos e premolares. Então, agora estamos no ar, né, do MEPS. Se eu observo, né, essa tabelinha, vê que tabela legal. Caramba! Essa tabela tá boa, essa tabela, viu? Para quem não entende, para quem nunca recebeu essa tabela do Digital Line, é o seguinte: quanto mais vermelho, mais o dente movimentou. Geralmente vê assim, um rosinha bem clarinho, quase branco, um rosinha mais ou menos, no máximo meio laranjinha, mas essa tá vermelho mesmo. Olha só a rotação do 31 aqui, ó, 52,1. 52 graus, ó, para isso. Isso. Olha só a rotação do 33, ó, 16 graus. Fora, não é, outros movimentos que esse dente vai ser submetido, vários movimentos diferentes. Então, é um dente que vai se movimentar em praticamente todos os tipos de movimentação. Então, ele vai mostra aí de lado os tipos de movimentação, porque essa tabela ela vem dividida como se fosse um odontograma, e além disso, vem um tipo de movimento, para você saber qual movimento vai acontecer e mensurar quanto de movimento vai acontecer. Exato. Então, ó, esse 33 vai ter movimento em todas as dimensões. Então, ele vai ter rotação, ele vai ter angulação, que é o típio. A gente já viu que angulação e rotação são desfavoráveis para alinhadores. O que a gente vai fazer? Tem que ter attachment nesse dente. Torque, intrusão, protrusão, que é uma distalização, que a gente viu que ele vai... Não, protrusão é uma projeção do dente, ou seja, vai vestibularizar 1,7 milímetros.
até porque ele vai distalizar, vai ocupar um espaço maior no ar. E mesialização, que aqui quando é positivo ele mesializa, quando é negativo ele distaliza. Então, 2,4 de distalização, 1,7 de expansão, 0,6 milímetros de intrusão, 6,6 graus de torque, 0,3 graus de angulação, muito pouquinho, né? Opa, estou no 32, ó. Então, aqui, ó, e 16 graus de rotação. 3,9, 4 graus de angulação. É muito para um canino. É muito para um canino. Então, o que acontece? Essa tabela precisa ser vista por duas coisas. Primeiro, para você definir attachments. E segundo, para você definir refinamento. E também para definir, tem essa tabela. Essa tabela é o seguinte. Vai precisar de refinamentos? Eu não tenho, não. Quando eu vejo essa tabela toda vermelha, eu já sei que vai precisar de refinamento. Porque é muita movimentação. Então, para ficar mais previsível, além dos attachments, mas, por exemplo, a gente também pode colocar uma mecânica híbrida para ajudar também nessa movimentação. Se a gente está vendo que tem tanta movimentação. Por exemplo, se você vai fazer uma rotação de dente cônico como premolar, por que é que você antes não faz um binário com botão, ou então durante, pede no setup o alívio no alinhador para fazer esse binário com botão lingual, porque já sabe que é uma movimentação que vai ser grande e já sabe que é uma movimentação que não é favorável para o alinhador. Então, se você tem alguma dúvida de prescrição e de tratamento, essa tabela vem aí dizendo tudo. É só você saber avaliar ela, não é dar uma olhadinha, é avaliar. Isso que o Romero está mostrando, mostrou aí do dente 33, mas você pode olhar de todos. Olha só que coisa interessante também aqui, ó. Isso aqui em cima é mesialização ou distalização. Se tiver negativo, é distalização, tá? Então, olha quanto de distalização cada dente vai ter aqui, ó. 17, o 16, o 15. Então, a gente vai ter uma distalização em torno de 4 milímetros para o lado direito, no arco superior, e uma distalização imensa aqui em torno de 5 a 6 milímetros do lado esquerdo. Então, do lado direito, 4, 5 a 6 do lado esquerdo. A gente já sabe que esse padrão de distalização não é fácil de você atingir ortodonticamente, nem mesmo com alinhadores. Muito embora você consiga fazer o sequenciamento dos movimentos, e isso facilita a distalização. Então, muito provavelmente, o que é que a gente vai precisar aqui? Vai precisar de uma mecânica híbrida para que esses dentes possam ser distalizados em toda a sua plenitude. Muito bem, então, um caso bem desafiador. Eu penso assim, geralmente, se é uma distalização de 3 até 4 milímetros, ok, com a Tátima eu acho que consegue, com o movimento segmentado na timeline, mas se já é maior que isso, eu acho que precisa de uma ajuda adicional mecânica híbrida. Já a mesialização, eu acho que fica mais previsível depois do setup, quando é até 2, 3 milímetros. Mais que isso, eu acho que tem que associar com a mecânica híbrida. Perfeito. Então, vamos lá, vamos avançando. E aqui estão os attachments, tá? Olha aqui os lugares dos attachments. Se veio faltando attachment aqui, em algum dente daquele que tem movimento muito vermelhinho, o que a gente faz? A gente solicita a colocação desse attachment, tá? E eu vou já antecipar, depois eu vou falar o que é isso aqui vermelhinho, ó. Isso vermelhinho que tem aqui no relatório do Digital Aligner, né? Daqui a pouco eu vou dizer para vocês o que é esse vermelhinho aí, tá? Então, vamos lá. Phases. O que é phases agora? Phases é para você avaliar, nessa imensidão de movimentação, se foi feito o estagiamento da maneira ideal. Sim. Bom, então, no relatório... Estagiamento, peraí, deixa eu explicar primeiro o que é o estagiamento. É você separar cada movimento para que o dente ele não aconteça 3, 4 movimentos de uma vez só. Você segmenta para que tenha uma previsibilidade maior clinicamente, ou seja, na boca do paciente, do que está proposto no setup digital, que é o tratamento virtual. Exato. Então, quem trabalha com a Digital Aligner, como nós, vai receber o relatóriozinho com essa possibilidade de você avaliar esse estagiamento, tá? Então, tá aqui, abrindo. Eu já tenho outra abazinha que eu deixei aberta aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês verem, né?
Então, aqui o que acontece? Você pode avaliar esse modelo, né, digital, em vários ângulos, pode avaliar só o arco superior, só o arco inferior. Aqui você vê que vai do estágio 0, aqui embaixo, tá? Tá vendo, Débora, aí a tela do setup? Sim. Olha. E aqui o último estágio, então, ó, se eu clicar no último estágio, está aqui a correção feita toda de uma vez só, né? Ó. Virar estágio 0 para o estágio 48, toda a movimentação já completa. Eu vou só aproveitar que tu dissesse isso, Romero, porque eu lembrei agora de uma dúvida que sempre aparece entre os nossos alunos, que é o seguinte. Isso que o Romero está mostrando aí é bem interessante. Como é que eu vou fazer a avaliação, a consulta de acompanhamento do paciente que usa alinhador? Como é que eu vou saber se o alinhador fez o que foi planejado, se o paciente está usando, se está dando certo? E é exatamente isso que o Romero está fazendo aí, que vai te mostrar se está realmente andando de acordo com o planejado. É o seguinte, o paciente chegou para você e ele acabou de utilizar o alinhador número 10, por exemplo. Aí como é que faz aí, Romero? O paciente acabou de tirar o 10, vai para o 11. O que é que eu preciso avaliar e como é que eu vou avaliar? Se ele acabou de usar o 10, os dentes dele devem estar nessa posição do estágio 10. Você clica no estágio 10, e aí você terá a posição dos dentes no estágio 10. Então, vamos ver aqui só o arco superior, por exemplo. Vamos ver aqui, vista oclusal superior. Então, estágio 0 está aqui, estágio 10 deveria estar aqui. Tá claro? Aí E você aí você avalia clinicamente para saber se estava compatível com o que foi planejado. perfeitamente, você vai avaliar do ponto de vista clínico se está batendo aí com o seu planejamento. E olha só que interessante. Essa distalização, ela é sequencial. Você está vendo? Primeiro furo, ela ocorre de 2 em 2 dentes. Segundo molar, primeiro molar, segundo pré, e depois a gente faz um movimento em massa, tá? Então, daqui a pouco eu vou clicar novamente aqui para mostrar a você como essa decomposição ela é importante. Porque imagine só, Débora, o alinhador, ele está para ortodontia digital, para ortodontia fixa, como um fio de nitinol, por exemplo, 0,14, compreende? Então, o plástico do alinhador, ele não tem força suficiente para controle de torque, por exemplo, para manter a inclinação dos dentes durante o movimento de retração. Imagina você fazer um movimento de retração ou um movimento de abertura de espaço em um fio de nitinol. O que é que vai acontecer? Você vai perder controle de rotação, perder controle de angulação, vai ter uma movimentação descontrolada. Então, o que é que a Digital Aligner faz para diminuir vamos dizer, essa limitação do plástico, que é o alinhador, e potencializar a mecânica ortodôntica? Então, observe que essa decomposição dos movimentos, faz sentido isso, Débora? Sim, Porque faz. se eu tenho aqui o alinhador preso em vários dentes, ou seja, ancorado em vários dentes, contra o movimento de apenas 2 dentes, olha lá, eu terei muito mais controle dessa movimentação. Então, isso gera um maior número de alinhadores, obviamente, e por isso que eu gosto de trabalhar com a Digital Aligner. Por quê? Porque não importa o número de alinhadores, eu vou ter um pacote específico para essa quantidade de alinhadores que eu vou trabalhar. Não vou, tem uma solução da Digital Aligner que eu não preciso pagar pelo número de alinhadores. Eu tenho alinhadores ilimitados, quantos eu precisar durante 30 meses. Então, isso me dá uma tranquilidade muito grande para trabalhar com casos como esse, que eu preciso de previsibilidade, que eu preciso de refinamento. É um caso complexo, como a gente já viu, né? E Na verdade, quando eu vejo que já é um caso de digitalização, eu já sei que vai cair nesse pacote Infinity. E, na verdade, se não cair, eu prefiro contratar o pacote Infinity, porque eu sei os 30 meses que a gente tem de Exatamente. Exatamente. Então, aqui, olha só. Aí não isso quer dizer que o caso vai durar 30 meses, tá? Depende muito de caso a caso. Mas, como sempre, uma tabela dessa que está muito vermelha, a gente sabe que vai precisar de refinamento para poder ter uma resposta melhor, então a gente já pega essa opção. Isso. E uma coisa importante que a gente precisa deixar claro, né?
É esse estagiamento, beleza, veja que só agora, olha só que interessante, ó, até aqui, ó, tá movimentando só premolar, ó, começou o canino agora lá, ó, começou o canino, aí agora começou o lateral, já criou espaço para o lateral para resolver o apanhamento, agora começou o 11, ó, só agora o 21, só agora o 22. Então, os movimentos em massa, eles são também feitos de modo estagiado, de modo segmentado, de tal maneira que você transforma o plástico, que seria para a ortodontia fixa, comparando um fio muito flexível, de 0,14, e você consegue fazer movimentos amplos, né, com mais previsibilidade, mais controle, fazendo esse estagiamento. É impossível tratar com o sistema de alinhadores que faça a movimentação toda de uma vez só. Isso é algo que realmente é impossível. Então, e não responde clinicamente também, né? Pode estar feito no setup, porque o computador aceita tudo, mas clinicamente não vai estar respondendo igual o setup. Então, o segredo, eu volto a dizer aqui o que eu falei no início da nossa aula de hoje, o segredo de um bom resultado com alinhadores é um bom setup, um setup que você possa medir, um setup que você possa ver os attachments, escolher corretamente os attachments, e um setup que você possa fazer o estagiamento das fases, fase da distalização, fase da angulação, fase do controle de rotação, fase do movimento de corpo. Essas fases geram um número grande de alinhadores, e por isso que a gente trabalha com a Digital Aligner. Nesse caso aí, para isso, e além de tecnologia para isso, temos um pacote de alinhadores infinitos, né? Nesse caso aí, Romero, que a gente sabe que vai ter uma movimentação que vai precisar de mecânica híbrida, você já solicita, quando você vê esse setup, vamos dizer que você não sabia, né? Não tem experiência, não tratou nenhum caso, e mandou esse caso e viu que é um caso complexo, tem muita movimentação, e você viu que vai precisar de mecânica híbrida e não pediu nada na prescrição. Então, você pede aí na avaliação do setup, você pede para incluir um apoio para poder colocar um braço de força, um braço de alavanca, para poder encaixar com um elástico de mini implante, ou vamos dizer que foi só uma movimentação pequena, de até 3, 4 milímetros, você não vai nem precisar de uma mecânica híbrida, mas é interessante usar um elástico, né? Esse caso é classe 2, um elástico de classe 2, para não perder o tracking do alinhador, então você pedir já com alívio para fazer botão, ou então com recorte para fazer elástico. Ou você próprio faz no consultório isso muito facilmente com a tesoura, manualmente, mas pode sim já solicitar isso ao nosso time. Mais do que isso, pode solicitar também o apoio da equipe de cadistas, né? Para tirar dúvidas, fazer uma conexão, rever o setup, ou seja, é papo de ortodontista para ortodontista, né? De profissional para profissional. Bom, deixa eu voltar agora aqui para a nossa apresentação. E a gente está na letra P, de phases, né? Vimos a importância do estagiamento. Sim. E agora a importância do S. Sem isso, você não consegue dissolver apinhamento na maioria dos casos. 80% das vezes, com apinhamento, você vai precisar de slices, que são os desgastes. E lembra que eu disse que eu ia explicar o que eram esses pontinhos vermelhos no relatório? Ó? Esses pontinhos vermelhos são exatamente as áreas onde você vai precisar desgastar. Então, você vai precisar fazer esse desgaste ó, nessa região aqui, entre o 41 e o 42, ok? De 0,3 milímetros, deixa eu botar uma lupa. Aqui, ó, um desgaste de 0. Cadê a lupa? A lupa. Pronto, desgaste de 0,3 milímetros. Então, aqui tem, antes do alinhador 36, tá? Desgaste de 0,3 milímetros entre os dentes 4,1 e 4,2. E aqui em cima eu tenho um outro desgaste, tá? Que é, aqui, ó, um desgaste de 0,4 antes do alinhador 40, entre os dentes 1,3 e 1,4. Então, aqui, né, você tem a hora certa de fazer. Lembra que eu falei do MAPS, que ele vai dizer a 300 metros, vire à direita, né? A 100 metros, vire à esquerda.
Então, é a mesma coisa aqui no nosso setup. Então, antes do alinhador 36, faça um desgaste de 0,3 milímetros em tal região. Antes do alinhador 40, faça um desgaste. Então, isso, agora, se você não faz isso, o que é que vai acontecer? Você vai perder a rota, concorda comigo? E aí você vai ter que recalcular, fazer um outro setup ou criar manobras para que você possa ajustar clinicamente. Então, o sucesso do tratamento com alinhadores vai do setup, mas vai do piloto também, para prestar atenção na hora certa de fazer os procedimentos corretos. Attachments, elásticos, né? Mecânicas híbridas. Isso para casos complexos, né? Quem está começando e que pega casos mais simples, não precisa muito se preocupar com elástico, com power arm, com mecânicas mais complexas, vai fazer, no máximo, ali a colocação de attachments e pequenos desgastes. E tem casos que nem desgaste você precisa fazer também. Aí, esses casos eu chamo assim, é manteiga na macaxeira quente. É quase carro autônomo. Você entra só para ali dar Você dá a direção. É, quase um carro autônomo. Mas os casos mais complexos exigem muita atenção nossa. E eu queria terminar com essa frase aí: você não pode acertar um alvo que você não vê. E aí o setup nos dá essa visualização, essa possibilidade, né, de previsibilidade. Sim. Com bastante clareza do que vai acontecer. Débora, eu acho que ficou bem claro, né? MAPS, ficou. Lembra aí o que significa MAPS? Ficou bem claro. Deixa eu ver se eu viro a minha câmera aqui do Instagram, que eu estou me embolando com o Instagram e YouTube. Mas a gente tá virando youtuber nesse isolamento social. Tá virando professor, não, tá virando youtuber. O método MAPS, primeiro é Measure, o A é de Attachment, P de Phases, né, que é o estagiamento, e o S de Slices. Então, você avaliando todas essas fases do setup digital que você recebe, não só dando uma olhadinha, eu acho que vai ter sucesso o seu caso. Precisar de alteração, solicita alteração. Lembra que não é terceirizado o tratamento do paciente, tá? Você manda para a empresa fazer o tratamento virtual, mas quando aprova, foi você, o ortodontista, que aprovou. Então, dá uma olhada em tudo, porque é você que vai manejar o caso, o tratamento é seu, o paciente é seu, vê esses detalhes, e se precisar de adicional de recorte para elástico, recorte para botão, vou colocar mais attachment. Tirar attachment a gente não indica, tá? Mas colocar attachment, então você pode fazer essa solicitação de mudança na hora que você avalia o seu setup, que é o tratamento virtual do paciente. Você vê esse caso, como é um caso de muita movimentação, eu coloquei attachment em todos os dentes aqui, de canino para trás. Dos posteriores. Sim. Attachments volumosos, tá vendo? Para, além de conferir mais estabilidade, controlar melhor todos aqueles movimentos que nós conversamos, principalmente angulação, rotação e movimentos de tração, né? Movimentos de tração com Sim. Então, galerinha, é isso que a gente tinha para falar hoje com vocês, né? O método MAPS para setups ortodônticos. Espero que tenha ajudado. Não sei como é que eu te compartilho a tela agora aqui, Débora. Deixa eu tirar. Tirei. Eu acho que ficou bem claro, Romero. Todo mundo é muito bom ter um guia, né? Ter um protocolo, tanto para você prescrever, como a gente criou o método 4D, que são 4 fundamentos para você fazer prescrição. Praticamente é um gabarito aquilo ali. Aquilo ali é um gabarito, não tem outro nome, não. Se eu colocasse assim, gabarito de ortodontia, eu não ia estar mentindo, porque você vai vendo cada etapa, cada fundamento, cada local que a gente pede para você avaliar, como avaliar, o que colocar, o que não colocar, e fica totalmente detalhado para você fazer a sua prescrição. E aí vem agora a Romero com esse método MAPS de avaliação de setup, que vai fazer toda a diferença, porque olha, o sucesso do tratamento com alinhadores começa com uma boa prescrição e no meio do caminho tem um bom setup. E a terceira etapa é um ortodontista de mão cheia, não é não? Olha, perfeitamente. E hoje eu acabei de montar uma outra aula aqui. Eu nunca produzi tanto na vida material como eu estou produzindo nessa época que a gente está todo mundo em casa. É o método semente de liderança e gestão. Aula e live. Método semente de liderança e gestão.
e a gente pode compartilhar também com nossa audiência aqui da Digital Aligner, dos alinhadores estéticos, sobre o que seria esse método semente numa próxima oportunidade. Isso. São 7 habilidades de liderança que são imprescindíveis para qualquer empreendedor. E nós, na ortodontia, na odontologia, precisamos mais do que nunca desenvolvermos essas competências, essas habilidades de liderança, de comunicação, né? E é bem importante que falar que empreendedor não é só o dono do consultório, não. Que você pode pensar, mas eu sou ortodontista, mas não tenho consultório próprio. Vou no consultório de vários colegas fazer ortodontia. Você é um empreendedor, você é um empreendedor sozinho. Dentro do consultório dos seus colegas, você é um empreendedor sozinho, cuidando da sua parte, né? Então, todo mundo é empreendedor. Na odontologia, todos são empreendedores. Agora, eu tenho muita felicidade porque eu estou num grupo com... Eu paguei por uma mentoria, paguei caro por uma mentoria, e você diz assim, Romero, você nessa... Porque todo mundo pensa e diz assim, não, o Romero é professor universitário, tem uma clientela estabelecida, graças a Deus a gente tem realmente uma boa clientela, graças a Deus. Tem um consultório de sucesso. Graças a Deus. Porém, você precisa sempre, na hora que você... Estabilidade não existe, né? Esse é um mentor meu que sempre diz, que é o Flávio Augusto Silva, não existe, tá todo mundo vendo aí, estabilidade não existe. É a primeira coisa. E a segunda coisa, na hora que você está dentro de um grupo, né, e que você não se desafia, por exemplo, você vai ficar para trás. Então, ficar na zona de conforto é cômodo, mas ficando para trás, cara, você pode correr o risco de ter sérios prejuízos na odontologia. Eu estou preocupado e muito feliz com essa retomada que a gente está vislumbrando para breve, né? Muita gente falando em lockdown, mas vai passar. Pode demorar mais alguns dias, pode demorar um mês, pode demorar até mais do que isso, mas isso que a gente está vivendo tem os dias contados e vai passar, vai acabar, vai chegar a hora. E aí o ortodontista, eu tô falando de ortodontista do futuro, que não é do futuro, é do presente. O ortodontista, ele tem no fluxo digital, que é um fluxo com menos chance de contaminação, vai estar na frente de muito colega aí. Então, por isso que eu estava dizendo, Débora, exatamente por isso, que eu estou preocupado por um lado, porque a gente vai ter uma mudança muito impactante na odontologia, na maneira como nós atendemos nossos pacientes, mas estou muito feliz pelo outro lado, porque essa revolução digital, a presença dos alinhadores, isso vai facilitar muito o nosso trabalho, né? Com consultas mais espaçadas entre os pacientes, ou seja, o paciente só vem a cada 45, 60 dias, né? Mais rápidas, sem aerosol, sem spray, porque tem como você controlar isso com os alinhadores. Sim. Então, muito mais bioseguro para um ambiente, para o consultório, para o profissional, para os colaboradores. Você consegue espaçar também as consultas sem mexer no faturamento, né? Que é um tratamento que tem um valor maior percebido, você pode fazer valor fechado. Aumenta a rentabilidade, o paciente fica mais feliz que está fazendo um tratamento mais agradável, né? Tem muita coisa ainda para amadurecer e evoluir nesse ramo de alinhadores. Tem muita. Todo mundo meio que começando nisso. Mas eu conheço pessoas que ficam angustiadas, né? Porque, por duas razões. Primeiro, porque existem sistemas que são inacessíveis, são caros, realmente, e na realidade da maior parte dos ortodontistas do Brasil, isso fica fora do alcance desse ortodontista. Então, é aquela coisa que ele quer fazer, mas que ele acha que não vai ter alcance, não vai ter condição, a clientela não vai ter condição de fazer. E a segunda coisa uma coisa é essa situação da acessibilidade, e a segunda coisa é o medo, né? Muita gente tem medo, porque como é que vou lidar com o modelo digital? Como é que eu vou lidar com essa tecnologia? O que é um setup? Meu Deus, lá vem Romero falando do método MAPS. Mas isso já é para simplificar o processo todo, gamificar um pouquinho, e a gente ficar mais tranquilo na hora que for avaliar um setup. Olha, gente, no começo é um pouquinho mais trabalhoso, depois entra no piloto automático, isso, no teu, sabe?
É como dirigir. No começo você vai frear mais brusco, né? Vai acelerar sem muito controle. Aí depois você vai dirigir, não vai nem lembrar que estava dirigindo. É como uma aluna a gente falou, ela ia instalar os attachments pela primeira vez e ela pediu uma ajuda, né, a mim, e eu fui dizendo passo a passo para ela, passando ela é aluna da gente do curso online, eu passei para ela, olha, tá na aula tal, esse passo a passo que eu te expliquei, e ela fez, meu Deus do céu, eu não sei quantos anos de ortodontia, mas parece que eu tô falando no meu primeiro aparelho. Mas eu disse, é realmente essa sensação, porque você nunca colou attachment. Então, se você nunca colou attachment, é a mesma sensação de quando você foi colar seu primeiro aparelho num paciente. Porque a gente primeiro testa no gesso, depois vai pro paciente, chega a mão treme, né? Meu Deus, estou colando no paciente, vai ficar troncho, vai ficar não sei o quê. É a mesma coisa na hora da gente fazer a primeira instalação de attachment da gente. Então, a gente está assim, todo mundo está iniciando e é normal ter essa segurança, mas a gente está aqui para dar esse conhecimento para você ganhar segurança para fazer isso. Quem não se lembra da primeira vez que montou um aparelho fixo no paciente, né? Quem não se lembra da sensação? Eu lembro até da cadeira que eu estava sentada, porque era uma clínica com várias, eu lembro até a posição exata da cadeira que eu estava. E como não marcar o fato de você trocar isso depois de vários anos colando brackets, que ficou já no piloto automático, que você já diz assim, pô, uma colagem, né? Pô, uma colagem. E aí você passar a trabalhar com alinhadores, porque é muito mais simples o processo. Deixa você ansioso no começo, poxa, os attachments, e se cair, se eu não colocar direito. Mas imagina, é muito mais tranquilo recolar um attachment do que recolar um bracket, por exemplo, né? É só a questão... de... A taxa de recolagem de attachment é muito menor da taxa de recolagem de bracket. E urgência que não existe, né? Não existe urgência. Então, a gente está num momento, como eu falei, que eu estou muito preocupado, porque realmente isso afetou todo mundo no segmento da odontologia, né? Afetou todos os dentistas, obviamente. Eu estou incluso nesse conjunto, você também está. Sim. E isso gera preocupação. Estou preocupado porque eu vou precisar aprender, sair da minha zona de conforto, começar a lidar com EPIs novos. Eu não tinha hábito de usar e agora vou ter que aprender a fazer tudo isso, né? A rotina de como usar isso, até vai mudar a rotina de agendamento de pacientes. Então, isso tudo gera preocupação, mas a gente vai superar. E muito feliz. Por quê? Porque, graças a Deus, eu já trabalho com alinhadores desde 2007, né? E agora a gente achou o parceiro ideal, que é esse Digital. É muito know-how, minha gente, é muito know-how desde 2007. É muito know-how, é muito paciente, é muito conhecimento. É muito que aprender ainda com alinhadores. E assim, queria dizer, quem quiser conhecer mais a Digital Aligner, eu deixo aberto para todo mundo. Eu comecei a fazer meus próprios alinhadores no consultório, os amigos começaram a pedir, e os ex-alunos, e aí virou uma empresa, um negócio nasceu. Aí profissionalizou, aí subiu o nível. Isso. E eu usava durante muito tempo outros sistemas, além do Digital Aligner, mas com isso que eu mostrei para vocês hoje, da possibilidade de estagiamento, com a tecnologia de impressão que o nosso Gustavo Fraga, que cuida disso na empresa, ele investiu em qualidade, não é? E com a acessibilidade dos valores e do preço, a gente tem tecnologia de ponta acessível, né? Então, eu tenho muito orgulho da Digital Aligner. Amanhã nós vamos ter um terceiro onboarding, que é um sistema de credenciamento completamente inovador, que meu outro irmão, que é Paulo, trouxe do Vale do Silício esse modelo para cá. É um onboarding que a gente vai receber a pessoa, quem tem experiência, quem não tem experiência, vai passar 3 horas conosco, e nós vamos explicar ao vivo, né? Mostrar ao vivo, né, o passo a passo para a pessoa trabalhar com o Digital Aligner, para quem já usa outros sistemas, entender como é a nossa plataforma, o nosso fluxo de trabalho, entender quais os diferenciais da empresa, né, como é a comunicação com os cadistas, que são todos ortodontistas, e entender também, né, a questão de como viabilizar isso para o seu paciente dentro do consultório, né? Tem um primeiro canal de relação conosco, conhecer as pessoas que estão por trás dessa empresa. E para o colega que também ainda não faz, não quer fazer, mas acha que é caro, que é inacessível, então chegou aqui para você a solução. É um convite, é gratuito, está no link da minha bio aí, é só clicar lá, terceiro onboarding, vai cair no grupo de WhatsApp, onde você vai receber um link, e amanhã, das 9 às 12,
nós vamos ter ao vivo o terceiro onboarding Digital Align. Muito orgulho, porque os 2 primeiros foram um sucesso, e esse bateu os recordes de inscrição dos outros, já, né? O terceiro já é o recordista em termos de inscrições. Para aqueles que querem, às vezes o onboarding se estende um pouquinho mais e termina 1h da tarde. Então, por quê? Porque a galera começa a falar em precificação, em estratégia de venda, como é que trabalha isso dentro do consultório, e a gente pega na mão e dá todo o apoio com a experiência que a gente tem, que é pequena, mas que já tem alguns anos aí nesse campo de batalha. Então, todos são convidados. Teve CRO e teve experiência com alinhadores, tá? Desculpa, com ortodontia. É bem-vindo, tá? Quem é que não pode entrar? Quem não tem CRO e quem não tem experiência com ortodontia. Não é recomendado. Tem experiência com orto, tem CRO, você vai ser bem-vindo na Digital Align. Débora, eu dei um recado grande agora, mas é porque eu estou muito feliz com essa fase do onboarding. É muito gostoso estar junto de colegas. E durante essa quarentena, sabe? Isso aqui que eu estou fazendo dá mais sentido a todo esse processo. 30 segundos, viu? É você que vai terminar agora aqui a live. Deu finalmente aí, faltam 30 segundos. Não, a gente só quer agradecer a presença de todo mundo aqui no YouTube e no Instagram. A gente sempre vai fazer nas 2 plataformas. E a gente está à disposição para as dúvidas de vocês. Qualquer coisa manda direct, qualquer coisa entra no onboard. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima live, terça-feira. Valeu, Débora. Boa noite a todos. Obrigado pela audiência.